Nesta exposição, trataremos das duas versões de comunismo. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja com aqueles que iam sendo salvos por Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47. Mas eles gritaram com grande voz, tapando seus ouvidos, e arremeteram unânimes contra Estevão, expulsando-o da cidade, e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, enquanto ele, exclamando, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Atos capítulo 7, versículos 57 a 59. A palavra comunismo em si significa comunhão perfeita de todos os seres humanos, vivendo no mesmo pé de igualdade em todas as coisas, desde o mais sábio até o menos privilegiado no contexto de uma sociedade. As duas versões da palavra comunismo, o comunismo de Jesus Cristo com seus redimidos e o comunismo de Satanás com seus agentes. Destacando o comunismo de Jesus. O comunismo de Jesus é caracterizado durante todo o tempo da sua igreja até o seu arrebatamento, a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo começou a dar forma à igreja. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 47, registrou o Espírito Santo descendo e colocando em cada cristão a natureza de Jesus Cristo, formando não só uma comunhão social, como também uma comunhão permanente espiritual. Jesus, mesmo sendo Deus, antes de ser crucificado, se fez servo de seus apóstolos e discípulos, lavando-lhes os pés. João capítulo 13, versículos 14 João capítulo 13, versículos 4 a 17. Naquela expressão de humildade, Jesus se posicionou como servo dos seus discípulos, lavando-lhes os pés e dizendo que entre o servo e o Senhor não há diferença, ou seja, todos são iguais, e que os seus discípulos deviam seguir o seu exemplo, lavando também os pés uns dos outros. João 13, 14 e 15. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 14 e 15. Lavar os pés uns dos outros significa que todos os membros da Igreja de Jesus Cristo são servos para servir uns aos outros nas necessidades. Na comunhão da Igreja em Jerusalém, era difícil definir quem era pobre e quem era rico do ponto de vista financeiro, pois aqueles que tinham bens materiais distribuíam para os necessitados, elevando-os aos níveis deles, deixando claro que todos eram iguais. Atos 2, versículos 43 a 47. Em cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseveravam unânimes todos os dias no templo. E partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Atos capítulo 2, versículos 43 a 47. Jesus, antes de ser crucificado, prometeu aos seus seguidores de todos os tempos, dizendo-lhes: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 3. Apocalipse 21, 3 prevê no céu uma comunhão perfeita entre Deus e seus filhos. Estes são alguns destaques do comunismo de Jesus Cristo. O comunismo de Satanás. Pelos resultados do comunismo projetado por Satanás, leva os inteligentes e coerentes a concluir que o que existe é descomunismo. O capitalismo de um só líder carrasco. O comunismo idealizado por Satanás tem um capitalista carrasco, colocando todos os demais como seus escravos. Se alguns dos seus escravos se manifestarem contra esse autoritarismo, é executado sem piedade. Segundo a enciclopédia, entre os anos 1975 a 1979, nos países onde o comunismo foi implantado, cerca de 2.200.000 pessoas foram mortas, umas por execuções e outras pela fome. Imaginemos os que foram mortos depois dessa data. Entre eles, a China é o destaque de hoje. Nos nossos dias, podemos ver quantas vidas já foram e estão sendo ceifadas pelo país criador do vírus, inspirado pelo comunismo diabólico, com a pretensão de ser o tal país, o único capitalista do planeta, tendo todos os demais países como seus escravos. Esses são alguns dados do comunismo de propriedade ou projetado por Satanás. Enquanto os supercapitalistas carrascos matam para tomar as propriedades e dinheiros daqueles que conseguiram com tanto sacrifício, nos vem a memória de Jesus dando a sua própria vida na cruz para criar um ambiente de comunhão perfeita entre ele e seus seguidores. Esta é a diferença entre o capitalismo, ou seja, entre o comunismo de Cristo e o comunismo de Satanás. Um apelo aos que vêm adotando e defendendo o comunismo de Satanás. O comunismo levará todos os seus seguidores para o inferno, mas o comunismo de Cristo levará seus seguidores para o céu, para habitar com Cristo no mesmo pé de igualdade.